Olá, me chamo Alexia Lopes e, junto à doutora Maria Tereza Uli Gomes, realizei uma pesquisa acerca da análise da colaboração premiada de Alberto Youssef na Lava Jato do Paraná. A pesquisa foi dividida em 4 etapas, sendo a primeira delas a coleta de dados trazidos pelo site do Ministério Público Federal, resultando em 158 arquivos entre denúncias, denúncias ratificadas e sentenças, e posteriormente algumas informações buscadas no EPROC, principalmente os inquéritos policiais para o enquadramento das fases da Lava Jato. Em um segundo momento, se realizou a elaboração de planilhas para a organização dessas informações, né? Foram no total 4 planilhas, sendo a primeira delas denominada de planilha geral, né? A qual trabalhou-se com o maior número de detalhamentos, pois se destrinchou todas as informações dessas documentações que foram trazidas, divididas em 21 tópicos e 103 linhas, né? A presença de Alberto Youssef, neste primeiro momento, ela era um pouco reduzida, se limitando a basicamente a presença ou não presença dele naquela fase, naquela sentença, naquela denúncia, ou eventualmente no documento que estivesse sendo analisado, né? Mas essa planilha foi muito interessante para trazer a quantidade de pessoas que estavam envolvidas, né? Então a gente teve 143 denunciados, porém 208 sentenciados. E os tipos penais, tanto nas sentenças quanto nas denúncias, eles eram muito comuns a todos os casos, né? Sendo eles lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude à licitação, realizações de operações não autorizadas de câmbio, falsidade ideológica e evasão de divisas, o que se repetia também nas sentenças. Em um segundo momento, se analisou de uma forma maior a presença de Alberto Youssef, na qual se constatou que das 103 linhas que foram elaboradas na primeira planilha, a aparição do Youssef ela estava em 81 dessas linhas, porém, apenas em 16 sentenças houve alguma movimentação maior da presença do Youssef, sendo 5 absolvições, 6 condenações, 6 suspensões e 5 condenações. Em uma análise mais apurada acerca da participação dos delatados do Youssef, né, pelos delatados trazidos por Youssef em sua colaboração, se constatou que houve 145 nomes nessa listagem desses nomes trazidos por ele, porém, na primeira planilha que eu fiz a constatação das documentações, apenas 50 desses nomes estavam presentes. E em uma porcentagem relativa, se constatou que destes 50, apenas 44 tiveram algum tipo de participação em sentença e tiveram algum tipo de sentença efetiva. Os tipos penais de acusações de Youssef foram os mesmos que já citados na primeira planilha, então assim, a relação é muito semelhante, então assim, toda a questão dos acusados anteriormente e as próprias acusações para o Youssef são as mesmas. Voltando à relação de delatados por ele, então assim, fazendo uma análise, trazendo uma análise maior, eu tenho 145 nomes trazidos pela colaboração premiada, 50 efetivamente em uma participação dentro dessas denúncias e sentenças da Lava Jato, 44 sentenciados, sendo que, novamente, em percentual relativo, desses 44 sentenciados, eu tenho 5 desmembramentos, 8 suspensões, 17 absolvições e 82 condenações. Né? E tentando trazer para uma visualização maior em porcentagem, eu tenho 86% desses nomes trazidos pelo Youssef que sequer apareceram em denúncia e sentença. Então, eu tenho 35% de aproveitamento já nesse primeiro momento. Né? E esses 35%, apenas 28% teve alguma condenação em cima deles. Né? Então, assim, parece que vai reduzindo cada vez mais a efetividade dessa participação. Retornando aos 44 sentenciados, apenas 29 dessas pessoas tiveram uma efetiva restrição de liberdade. Então, assim, os questionamentos já são trazidos, qual é o nível desse aproveitamento, quando se vai reduzindo e se afunilando cada vez mais essas participações. Numa análise mais fria sobre esses 44 sentenciados, se constatou que 1 está com processo suspenso, 5 foram absolvidos, 2 estão com processo desmembrado, 11 em regime fechado, 1 em regime semiaberto, 2 em regime aberto, 8 em regime diferenciado, 7 em monitoramento eletrônico, 1 em liberdade, 3 os processos
estão em segredo de justiça, e 3, ou o processo não foi localizado ou a informação está ausente no sistema, né? Então, aqui eu trago para vocês as minhas últimas considerações com relação a até que ponto tudo isso foi efetivo, pois a gente, 145 nomes, 29 efetivamente tiveram alguma restrição de liberdade, ou seja, 11 dessas pessoas sequer foram denunciadas. 111, desculpa. 111 dessas pessoas sequer foram denunciadas. 29 tiveram alguma restrição de liberdade dos 44 que foram sentenciados, né? Aí a gente tem uma coisa que espanta todos os juristas até hoje, que é essa criação desse regime aberto diferenciado que não condiz com o que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico. Casos icônicos como o de Nelma Kodama, a qual foi condenada ao uso de tornozeleira eletrônica e gravou vídeo para as redes sociais ensinando a fazer a remoção caseira da mesma. E a sua única punição foi um pedido para devolução da mesma e que permanecesse em casa. E sabemos que, se fosse em qualquer outro caso, a mesma seria condenada ao retorno ao regime fechado. Casos icônicos também que foram localizados nessa análise foi a comissão interna da Petrobras, que constatou que houve um prejuízo em específico de 770 milhões de dólares, porém se afixou um valor que o juiz considerou mais conservador, essas são as palavras do juiz, um valor mais conservador, que seria de 1,5 milhões e mais 5% ao mês, né? E outro ponto que eu destaco também é que em uma das sentenças se traz que a efetividade ocorre, né, que há uma efetividade na colaboração de UCF, porque parte das informações que já foram trazidas foram comprovadas, mas até que ponto realmente elas foram comprovadas, sendo que tem muitos questionamentos que podem ser feitos com a leitura dessas documentações e com a leitura do meu trabalho na íntegra. Mas a grande questão é, mais da metade do dinheiro não retornou aos cofres, que foram desviados. Nós tivemos a criação de um novo regime, né, que é o regime aberto diferenciado para atender essas pessoas, aparentemente, e tivemos condenações que pareceram ínfimas perto do que deveriam ter sido com relação aos desvios. Então, eu convido vocês a fazer esse questionamento e acho mais do que correto e reitero a necessidade da criação de um instrumento próprio para a realização da colaboração premiada que faça jus à porcentagem que foi efetivamente provada para uma porcentagem na redução da pena dessas pessoas. Obrigada.